Olá, galera do quarto ano, tudo certinho? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa? Ontem nós iniciamos a nossa apostila e foi muito divertido com a história da Caixa de Pandora. E foi pedido uma tarefa de casa lá da página 20. Então, pegue o seu caderno, lápis e borracha, mais a apostila, para que a gente possa fazer a correção. Na tarefa de ontem, do dia 22, o Em Casa pediu o exercício 1 e 2. E esse exercício nós vamos fazer a correção. Então, confiram corretamente para que vocês estudem de maneira bem bacana. O exercício 1 dizia o seguinte: releia o penúltimo parágrafo do texto, lembrando que penúltimo, é um antes do último, a misteriosa caixa de Pandora, então precisava voltar no texto da apostila e reescreva a alternativa que está de acordo com a fala da protetora do universo. Então, vocês vão voltar ao texto no penúltimo parágrafo, que é um antes do último, e verificar o que a protetora do universo estava dizendo, a fada, e vai reescrever no caderno qual é a alternativa da fala dela. Vamos ver se você acertou? A nossa fada do texto de A Misteriosa Caixa de Pandora dizia que, letra B de bola, as criaturas de mundos diferentes sempre descobrem maneiras de se libertar. Então, você vai reescrever no seu caderno essa frase. Não esqueça de toda vez que for fazer uma atividade no caderno e for iniciar um novo dia, de colocar o cabeçalho, ok? Exercício 2. Reescreva as frases, substituindo cada palavra ou expressão destacada por outra que tem o mesmo significado. Nós já fizemos exercícios desse mesmo estilo na semana passada na nossa revisão. Então, tá bem mais fácil para vocês. Lembre-se de deixar o dicionário próximo para que você possa procurar o significado das palavras, né? Que isso vai nos ajudar bastante, ou também a forma de escrever cada uma. Na frase da letra A diz: a desordem no trânsito atrapalhava motoristas e pedestres. Posso trocar a palavra desordem por bagunça. A bagunça no trânsito atrapalhava motoristas e pedestres. E a letra B? Quando estamos aborrecidos, devemos escolher um livro e lê-lo. Quando estamos tristes, devemos escolher um livro e lê-lo. Aborrecidos é a mesma coisa que tristes. É o mesmo significado, só muda a forma de ser escrita. Letra C. As pessoas ocupadas não sabem o que é falta de novidade. As pessoas ocupadas não sabem o que é monotonia. Ou seja, aquela coisa que fica sempre repetindo, né? Pessoas ocupadas têm muita coisa para fazer. E na letra D. Depois de limpos, os vidros da janela ficaram transparentes. Podemos trocar transparentes por? Depois de limpos, os vidros da janela ficaram claros. Transparente é o mesmo significado de claros. Parabéns para quem acertou, para quem errou não tem problemas. Faça a correção de forma correta, para que você possa ter bastante dedicação aí no seu estudo e de maneira correta. Vamos para a nossa apostila? Vamos voltar para a nossa apostila da língua portuguesa, página 13. Prepare o lápis e borracha para fazermos as atividades juntos. Hoje nós vamos falar das histórias inventadas. Desde pequenos, ouvimos e narramos histórias. Algumas são verdadeiras, outras inventadas. Há pessoas com tanta imaginação para inventar histórias que se tornam escritoras e passam a publicar suas narrativas em revistas, livros ou blogs. Vamos saber mais a respeito das histórias inventadas. Para isso, respondo as questões. A narrativa de Heloísa Prieto, que é o reconto de um mito, na verdade, é a história da Caixa de Pandora. Heloísa Prieto é a autora, ou seja, quem escreveu a história. Na verdade, ela fez um reconto de um mito. Recontar é contar novamente aquilo que já existe. Então, não foi criado por ela.
Ela simplesmente fez um reconto desse mito. Tudo bem? Cite um fato dessa história que não poderia ter acontecido na vida real. Tem muita coisa legal naquela história, nesse mito da Caixa de Pandora. Mas o que não pode acontecer? Na verdade, o que não consegue acontecer na vida real, no nosso dia a dia? Vamos relembrar? O que não pode acontecer são as milhares de criaturas ser metade gente, metade animal e estarem presas em uma caixa, né? Nós somos pessoas que temos ou é inteiro animal, né? Um ser vivo, inteiro animal, ou é inteiramente uma pessoa. Então nós não somos metade de cada um. E essas criaturas que a gente inventa, como sereias, né? Como as criaturas mitológicas, que é metade humano, metade animal, são coisas imaginárias ou muitas vezes de culturas e crenças de religiões e de países que nós precisamos respeitar. Vamos para o exercício número 2? Aqui na caixinha amarela, né, nessa parte amarela destacada, diz o seguinte: as histórias inventadas são conhecidas como narrativa de ficção. Então, ficção é algo que é inventado, que pode ter coisas parecidas com a realidade, mas que a grande maioria é inventado. Narrativas porque é alguém que está contando a história. Elas podem conter fatos que não aconteceram na realidade, mas que poderiam acontecer. Ou apresentar fatos fantásticos, isto é, impossíveis de ocorrer na realidade, como a história contada por Heloísa Prieto, que lemos na aula. Pergunta número 2. Qual é a sua narrativa de ficção preferida? Os acontecimentos nela narrados poderiam ou não acontecer na vida real? Então, dos inúmeros filmes que você assistiu, como Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, os filmes da Disney, aquilo são filmes, a grande maioria de ficção, né? Criados que podem ou não acontecer na vida real. Qual é o seu favorito? É uma resposta pessoal. E os acontecimentos desse filme poderiam acontecer na vida real? Sim ou não? Explique para a tia Rafa. Justifique essa resposta, tá bom? Ou seja, explique o porquê que você acha que pode ou não acontecer na vida real. Esta é uma resposta pessoal, então faça a sua com muita criatividade, tá bom? Vamos para o exercício número 3? Nas narrativas, podemos identificar a voz do narrador e as vozes das personagens. Veja como isso acontece, relendo dois trechos do texto. A misteriosa caixa de Pandora. Então, uma coisa importante é que sempre na fala do personagem nós usamos o ponto travessão. O travessão, ele indica no texto que vai ter uma fala de um personagem. Então, temos que ficar muito atento com o travessão, sempre respeitando as regras, onde todo parágrafo deve começar com letra maiúscula, tá bom? E quando for uma fala, nós vamos dar uma distância de um dedinho da nossa margem, coloca o travessão para iniciar esse parágrafo. Estas regras da língua portuguesa são importantíssimas. Todos os parágrafos devem começar com letra maiúscula, devemos respeitar os sinais de pontuação e uma coisa muito importante, mesmo que seja no meio do texto, todo substantivo próprio, que é nome de pessoas, nome de cidades ou nome de países, precisam ser escritos com letra maiúscula. Nós não podemos escrever com letra minúscula. Professora, mas está no meio do texto. Não tem problema. É uma regra da língua portuguesa, tá bom? Uma dica importantíssima para a sua produção de texto. Então, nós temos aqui dois parágrafos. Um que representa a voz do personagem, porque tem um travessão, e um que conta a história dita pelo narrador, ou seja, por quem está falando, contando a história. E na voz do personagem diz o seguinte: Pandora, bela menina. Se você observar, a tia Rafa até muda o tom da voz
de um personagem para outro. Isso nos ajuda a ter melhor imaginação da história. Pandora, bela menina, você precisa nos libertar. Sem nós, o mundo não tem a menor graça. Eu prometo que se ficarmos livres, um dia será completamente diferente do outro e sua vida será muito mais emocionante. No meio da noite, desceu quietinha até a sala onde ela ficava guardada. Apanhou a chave, destrancou a caixa e ergueu sua tampa. Então, nós temos a voz do personagem, que é uma fala do personagem, e a voz do narrador, que ele contando as coisas que está acontecendo durante a história. Vamos para a página 14? Na página 14, nós temos uma atividade muito legal, que diz o seguinte: agora leia este outro trecho e depois assinale a alternativa correta. Morta de curiosidade, Pandora espiava a caixa todos os dias. E a caixa era belíssima, enfeitada com intrincados desenhos e formavam uma trama como ela nunca tinha visto. Certa manhã, uma voz suave lhe disse assim: olha o travessão. Sempre quando o narrador vai indicar uma fala, nós temos que colocar os 2 pontos na linha anterior. Olha aqui, assim, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo, que é o espaço de um dedinho, travessão, porque vamos iniciar uma fala. Pandora, solte-nos, precisamos sair daqui. Letra A voz que conta os fatos no primeiro e segundo parágrafo é, então, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, porque nós temos uma distância aqui, ó, de parágrafo, né, que é a distância de um dedinho da margem. Então, quem que conta o primeiro e segundo parágrafo? É o narrador, muito bem. E na última frase, a voz é de quem? Do personagem ou do narrador? Nós temos um travessão aqui. É do personagem. Muito bem. Então, são dicas importantes para a construção do seu texto. Combinado? Vamos ao nosso para casa de hoje? O nosso para casa está lá na página 20 e 21. É o exercício 3. Então, lembre de colocar o seu caderno, cabeçalho, conforme a escola, Colégio Ângulo, Jaguariúna, ou Colégio do Carmo de Mirim, ou Colégio do Carmo de Iguaçu, com a data de hoje, dia 23/2, e faço para casa. O exercício número 3 da página 20 diz o seguinte: leia o trecho da história a seguir. Copio, então você vai copiar em seu caderno e anote ao lado de cada parágrafo se ele apresenta a voz do narrador ou voz da personagem. Então, nós temos um exemplo aqui na página anterior, olha. Nós temos aqui um exemplo na página 13. Vamos esperar aqui, ó, na página 13, ó. Colocamos nós chamamos isso aqui de chave, que é um símbolo da matemática. Colocamos essa chave voz do personagem e essa chave voz do narrador. Você pode fazer igual essa atividade, tá bom? Então, vamos lá. Então, você vai falar se nessa parte do texto é do narrador ou é do personagem. O texto está na página 21. Então, na página 21 tem um texto que diz assim, nós temos essa imagem, essa bela imagem, e diz o seguinte: dizem que há muitos anos, num longínquo país, existia um bosque encantado. A jovem princesa daquele reino desobedeceu aos conselhos dos mais velhos. Decidiu visitá-lo. Montada em seu cavalo branco, que na verdade é um cavalo marrom na imagem, né? Deu de cara com um jovem lenhador, chamado Daniel. Não vá mais adiante, princesa, ou nunca mais voltará. Como era muito audaciosa, ela esporreou seu cavalo e entrou na mata espessa. Os dias se passaram sem que ninguém soubesse da princesa. Então seu pai disse: darei a mão da minha filha e o governo do reino a quem me devolvê-la sã e salva. Nós temos aqui, ó, o nosso mini dicionário, é o nosso vocabulário, que é o significado das palavras.
Longínquo significa distante. Audaciosa significa corajosa. Esporrear significa tocar no cavalo com a espora, que é a espora é um objetinho que geralmente se coloca nas botas para bater no cavalo para ele poder galopar, tá? Espessa significa fechada, com muitas plantas e árvores próximas entre si, algo bem juntinho um do outro. Sã e salva significa saudável e em segurança, livre de perigos. Então, você vai copiar este texto no seu caderno, com capricho, respeitando as regras de pontuação, e vai colocar qual é a fala do personagem e qual é a fala do narrador. Na próxima aula, nós faremos a correção, combinado? Um beijo, quarto ano, e até a próxima aula de português.